O trabalho, vou falar sobre as figuras de linguagem. Nesse primeiro slide, eu vou falar um pouco sobre a definição e os tipos. Também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da função, elas são classificadas em figuras de palavra, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras de som. Eu vou começar falando sobre as figuras de palavras. Metáfora. Representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Eu peguei essa chart aqui como exemplo. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. A metáfora está justamente nesse segundo quadrinho, onde o ratinho azul fala. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Metonímias. É uma figura de linguagem que consiste na utilização de palavras no lugar de outra, com a qual haja uma relação de sentido. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu tem só um boi, mas ele está inteirinho. O uso da metonímia está em que substitui o boi pelas cabeças de gado. Comparação. Ao contrário da metáfora, neste caso, são utilizados conectivos de comparação. Como, assim, tal qual. Aí a mulher fala pro, acho que é marido, no caso. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele não entende. Aí ela vai falar de uma forma como para que ele entenda. Amor. O amor é como o motor de um carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendeu? A comparação, no caso, foi ela comparar a rosa com o carro, para ele entender, para uma forma que ele entenda melhor. Perifrase. A perifrase é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique, no caso. Aqui a gente tem um homem falando com Deus, no caso, e pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é a Terra da Garoa. No caso, a Terra da Garoa se refere à cidade de São Paulo. Hipérbole. Corresponde ao exagero intencional na expressão. Aqui a gente tem uma pessoinha cantando. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto até que Elis Regina está morrendo de inveja. A hipérbole está justamente nesse morrendo de inveja, porque no caso, ninguém morre de inveja. Ele está fazendo uma hipérbole. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que está gravado? A ironia está justamente nesse inteligente, porque no caso ele está zangado e ele utiliza um termo que no caso seria um elogio, que seria inteligente. Antítese é o uso do termo que tem sentidos opostos. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir um, tem que ter o zero. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria a paz sem a guerra? Então, a antítese é justamente esses dois termos que têm sentidos opostos, que no caso seria, aí na tirinha seria positivo e negativo, guerra e paz, 1 e 0. Policídento é o uso repetido dos conectivos. No caso, aqui em hipérbole, eu esqueci de falar, professora, perdão. Aqui em hipérbole já é figuras de pensamento, não é mais figuras de palavra. A ironia também é figura de pensamento, a antítese também é figura de pensamento. E agora a gente vai para as figuras de sintaxe, que é o policídento. Policídito é o uso repetido dos conectivos. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. E se for assessor, passe a cueca. O uso repetido dos conectivos. Então, o conectivo, no caso aqui, a repetição do conectivo é se for. Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Aqui a gente tem uma senhora falando com um cachorro. Saia para fora, Rex. Ela entochou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que será? Entendi. Leva a saia para fora. No caso, o pleonasmo é justamente essa frase que ela falou. Saia para fora. Porque quando a gente fala sai, já significa que seja para fora.
Anáfora é repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Doutor, eu tô com falta de ar. Só? Pois aqui no hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, a anáfora é justamente essa repetição do só, entendeu? Hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Aqui a gente tem os menininhos cantando. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um brado retumbante. A ordem direta do hino é: das margens plácidas de Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Agora vamos para figuras de som. Nas figuras de som, a gente vai falar primeiro da aliteração, que é a repetição de sons com consoantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. O uso dela está em o rato roeu a roupa do rei de Roma. Porque o rato já tem o R em o início das frases. Não. Das frases. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, aí a gente tem a aliteração, que é a repetição dos sons com consoantes. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam os sons. Aqui a gente tem o pai de Cebolinha irritado, porque aí tem a onomatopeia bum, que seria como se fosse o tambor. Aí ele pergunta, Cebolinha, para que fazer tanto barulho? Aí aqui a gente tem um buá, que significa a onomatopeia como se ele estivesse chorando. A sonância é a repetição dos sons vocálicos. Aqui a gente tem a tirinha de Mafalda. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só. E salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é... Enfim. Deu para entender que é justamente essa repetição de massa, salga, com a vogal A. E por último, na figura de som, a gente tem a paronomásia, que é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. A gente tem o jogador e o político. O jogador diz, perdi o pênalti por causa da grama. E o político diz, perdi o escrúpulo por causa da grana. Então, é justamente essa repetição de palavras que os sons são parecidos, grana e grama.